Bom, boa noite, pessoal. Eh, eu acompanhando um pouco dos acontecimentos nos últimos, nas últimas 72 horas, eu resolvi retornar aqui para falar um pouco mais dessa situação difícil que nós estamos vivendo no Brasil, tá? Eh, com algumas novidades que vêm sempre de São Paulo, né? Porque São Paulo criou uma técnica de antecipar feriados, não é? E dessa vez foi o senhor Bruno Covas que resolveu antecipar 10 feriados. E aí, o Edson Aparecido, que é o secretário de Saúde, né, municipal da Grande São Paulo, né, cidade de São Paulo, capital, ele disse que os feriados é para ficar em casa. Vai convencer o povo disso, não é? Ainda mais quando se tem 10 dias seguidos, que se feriados antecipados, que é um recesso gigante para o povo, não é? É, a verdade é que o povo, no último domingo, né, amanhã faz uma semana, eles saíram, né, para apoiar o tenente Macunaína, né, saíram nas ruas, né? Aí a população está um pouco dividida, né? É engraçado, 74% contra a ideia do tenente e a favor do isolamento. Impressionante, né? Ele pergunta e responde, sabe? O petróleo está caindo. É impressionante, sabe? Quando a gente observa, assiste algum vídeo que ele grava, não é? Por exemplo, ele dizer que o petróleo está caindo lá fora, não é? Conversando com o Pedro Guimarães no último vídeo que ele gravou. Onde é que tem vacina para vender, né? É uma pergunta dele. Ele diz que o general Pazuello, Pazuello Pinóquio, ou Pinóquio Pazuello, fez um trabalho brilhante, um trabalho excepcional. Pois é. Se você for pensar que quando ele assumiu, tínhamos 14 mil pessoas, né, vidas perdidas, e hoje temos quase 300, então é, para se elogiar realmente o trabalho do Pinóquio Pazuello, tá? A partir de dezembro de 2020 que resolveu comprar vacina, na verdade, esse general que ele está elogiando aí, né? E aí ele vai falar também no vídeo que ele gravou sobre o maior projeto social do mundo, que é o auxílio emergencial. Aí eu fico perguntando, e os Estados Unidos da América, que liberaram 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, não é? Ainda com Trump, e agora liberaram mais 1 trilhão e 900 bilhões de dólares com Joe Biden, para manter as pessoas em casa, enfim, para não deixar que os cidadãos estadunidenses passem por apertos, como tem passado aqui. Aí, aqui no Brasil, com um auxílio que é proposto pelo Congresso, na época com o Rodrigo Maia, porque aquele outro moço, o vereador federal do Amapá, né, o presidente do Congresso, ele não queria isso também, porque sempre foi afiliado, foi muito ligado ao tenente Macunaína Messias, tá? Então, e aí o senhor Macunaína se apropria disso e vai dizer que 60 bilhões de reais equivalem, seria o maior projeto. Eu não sei de onde ele tira esse tipo de ideia, de onde ele faz esse tipo de conta. Em nenhum momento o tenente Messias Macunaína ele falou dos quase 300 mil mortos nesse último vídeo que ele gravou na quinta-feira agora, tá? Por conta da Covid. Ele apresenta um discurso delirante. Parece estar vivendo em outro planeta, é impressionante. E eu gastei 1 hora do meu tempo assistindo aquela coisa, não é? E aí eu fico pensando, tem uma CPI da Covid, apesar da morte do Major Olímpio de São Paulo, né? É o senador, já tem assinaturas e não sai, sabe? Que a ideia dessa CPI seria investigar as atitudes ou falta de atitudes do senhor tenente Messias Macunaína
no enfrentamento ou não enfrentamento, né, no apoio à pandemia. Na verdade, o que ele faz é apoiar a pandemia de uma maneira absoluta, que é o que ele faz. Sabe, o que ele quer é que essa pandemia se expanda o mais rapidamente possível. Porque o que ele gostaria é que as pessoas todas se contaminassem. Isso está muito claro nas ações do senhor Macunaína. Tá? E eu fico aqui pensando, no dia 19, ontem, assistindo por alguns momentos o noticiário, eu descobri que nós tivemos, no dia 19, em 24 horas, 2.730 mortes. E no dia anterior do vídeo, quase 2.700 mortes, 2.600 e tantas mortes por Covid. E o senhor Macunaína, tenente Macunaína, agindo como se tivesse tudo as mil maravilhas. Ou ele mente descaradamente, ou então é um psicopata, porque não dá para entender de onde que o tenente tira esse tipo de comportamento para agir como se não tivesse acontecendo nada. Que mundo perfeito de Alice é esse que ele vive, não é? Bom, nós já passamos isso para os dados do dia 19, ontem, sexta-feira, chegamos a 290 e 525 vidas perdidas. Sabe, só entre segunda e terça e sexta-feira foram mais de 10 mil vidas perdidas. Nós temos 2 ministros da saúde, na verdade 3, né? Um que manda de fato, que é o Tenente Messias, o outro, que é o Pinóquio, né? O general Pinóquio Pazuello, né? Que agora deu para se autoelogiar, dizer que ele fez um trabalho excepcional, não é? Só que se ele estiver considerando excepcional, as pessoas morreram asfixiadas no Amazonas, daqui um pouco em Porto Velho, no Acre, enfim, em outras regiões do país, com um sistema público de saúde colapsado, e o privado também, por conta de um não gerenciamento, uma não coordenação, uma não ação, uma inação do senhor Pinóquio, general Pinóquio Pazuello, sabe? Que estava preocupado com tratamento precoce, com cloroquina, ivermectina, enfim. Tá? E ele vai responder, vai passar o resto da vida respondendo processos referentes a esse tipo de crime que ele cometeu. Esse senhor, general Pinóquio Pazuello, vergonha do Exército Nacional, seguramente. Tá? Bom, nós temos 2 ministros que aparentemente, e na verdade 3, né, por conta do tenente, que ele que define o que o ministro deve fazer, né? O verdadeiro ministro é o tenente Macunaína, os outros são as longas mãos, estão lá para cumprir aquilo que o tenente Macunaína diz, né? Macunaína negacionista. Ele realiza, a proposta dele é sabotar as medidas sanitárias. É isso que o Ministério da Saúde tem feito. Parece coisa de criança, é inacreditável isso. Tá? Nós temos um cenário sombrio para o futuro. 100 mil mortes em um mês. Essa é a previsão dos especialistas. Né? No próximo mês estaremos chegando a 400 mil mortes, sabe? E com tendência de alta. Essa é a realidade sombria que se apresenta à nossa frente, né? Esse futuro sombrio. O tenente, ele quer impedir as medidas de restrições, né? De circulação nas cidades, sabe? Que ele está chamando de fechamento. E, de novo, né? Porque o Congresso e o Supremo Tribunal Federal não se manifestam. Essa coisa de lei de segurança nacional, isso já está enchendo o saco. Isso já passou do limite, já está muito chato esse negócio de ficar falando dessa coisa de lei de segurança nacional. Quer dizer, se eu digo que o senhor tenente, ele é um tenente, ele nunca foi um capitão, tá? E o senhor tenente Macunaína Messias, ele é um negacionista e ele é um psicopata, eu corro o risco de ser preso por lei de segurança nacional. O que é isso? Que crime, que risco é esse que eu apresento para a segurança nacional do Brasil? Porque eu falo a verdade, porque eu discordo, porque eu realmente considero que é uma tragédia nós termos perdido quase 300 mil vidas. E esse discurso negacionista dia e noite, por exemplo, nesse vídeo de quinta-feira,
aquilo é uma afronta, aquilo é criminoso. Ele agindo como se estivesse no melhor dos mundos. Sabe, é o maior programa social do planeta, pelo amor de Deus. 40 bilhões de reais perto de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Que é isso? Que coisa absurda. Ou então aquele tipo de medida, ajudar a Santa Casa, eu levei a facada. De novo com esse assunto, agindo como se nós tivéssemos, que não tivesse nenhuma morte por, por Covid-19 no Brasil. Que os hospitais tivessem todas as mil maravilhas aqui. E o pior é que tem gente, igual o Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, que se presta a isso. Eu não sei que planeta é esse, que mundo de Alice é esse, e por que o Supremo e o Congresso não reagem, tá? O tenente, ele sempre se manifesta no curralzinho, que o termo é esse, tá? Daquelas pessoas que não têm o que fazer, que ficam lá para bater palma para ele, esperando algum tipo de benefício, imagina. Ele diz que os governadores e prefeitos estão matando o povo. E tem que escutar isso. São os prefeitos e os governadores que estão matando o povo. Como sempre, transferindo a culpa. Sabe? A culpa são dos assessores que estão boicotando. É um tipo de discurso que nem criança cai nesse tipo de armadilha. Sabe? E parece que o Supremo fica conivente, tolerante, o Congresso tolerante. E todo mundo vai naturalizando isso. Vamos lidar. Sabe, deixar ele estar lá e juntar o Supremo e o Congresso e tentar resolver o problema da pandemia. Ele sozinho, fazendo força, sabotando e com o poder na mão, ele vai fazer muito mais do que vocês. Não vai adiantar. Ele é capaz de provocar 100 mil, 150, 200 mil mortes da forma como a coisa está indo. Como assim? Agora é tratamento inicial. E não tem Conselho Federal de Medicina, e não tem Supremo Tribunal Federal, e não tem Congresso Nacional, sabe? E não tem essa comunidade médica para se manifestar diante desse absurdo. Não tem OAB para solicitar uma investigação, provoca o Supremo para ver se acontece alguma coisa. Isso é inacreditável, sabe? E ele tentando transferir a culpa. Agora ele vem a público e fala assim, do curralzinho dele, das milícias digitais dele. Os governadores estão matando o povo, mantendo o povo fechado dentro de casa. Fechado. Das 22 às 5 da manhã. Os hospitais colapsados. Fila de 300 mil pessoas. Porque não tem lugar para atender. Não tem como acolher essas pessoas. E ele vai e fala isso e as milícias compram a ideia. E aí ele vai e fala que o Pazuello está fazendo um trabalho excepcional. Saiu de 14 mil vidas perdidas para 290 e o Pazuello fez um serviço excepcional. Olha o que aconteceu em Manaus, no Amazonas. Olha o que está acontecendo no Acre. Olha o que está acontecendo em Rondônia. Olha o que está acontecendo em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, na Bahia, no Nordeste todo. Tudo colapsado. As pessoas estão morrendo à míngua, sem atendimento. E ele fala que é um trabalho excepcional do Ministério da Saúde. Nunca o Ministério da Saúde, na história do Brasil, fez um serviço tão brilhante assim. Só se for para matar. Sabe, é um antisserviço, é um desserviço. Ao invés de salvar vidas, é para exterminar vidas. Assassinato em massa? Como nominar isso? Não é? De qualquer forma, o tenente Macunaína, ele profere sempre um discurso delirante, macunaímico mesmo, não é? Insano, de alguém que vive no mundo de Alice, sabe? Alice nos Países das Maravilhas, não é? O que está matando as pessoas não é o toque de recolher, mas sim a falta de vacinas, mas sim a falta de protocolo, a falta de coordenação, a falta de medidas do governo federal, o negacionismo do governo federal. Isso está matando as pessoas. Senhor Tenente Macunaína Messias. Olha, é necessário bloquear o Tenente Macunaína, delirante. Sabe? E esse general Pinóquio Pazuello. Isso já passou do limite.
o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, socorro. E não vem com esse negócio, Rodrigo Pacheco, digníssimo presidente do Senado e do Congresso, de dizer que está mandando uma carta pedindo socorro para Kamala Harris. Os Estados Unidos estão lidando com os problemas deles. Esse país aqui, esse governo que você apoia, ele falou tantas asneiras em relação a esse recém-eleito Joe Biden, que é uma falta de vergonha ter coragem de pedir isso. Foi o último presidente a reconhecer a vitória dele. E agora você vai pedir socorro. Você prefere se ajoelhar diante da vice-presidente dos Estados Unidos da América, que é uma humanista de fato, do que abrir essa porcaria dessa CPI contra esse tenente Macunaína Messias, negacionista, e que está levando à morte e à contaminação milhões de brasileiros. Ele contribui para o colapso do sistema de saúde, quando vem a público e fala esse tipo de coisa. Aí vai lá no Supremo Tribunal entrar com um pedido para derrubar as medidas dos governadores que estão desesperados tentando conter mortes porque não tem condição de atender e está tudo no ombro deles. Enfim, socorro Supremo e Congresso Nacional. O tenente solicita ao Supremo que proíba as exceções dos estados, não é? E aí ele faz isso para concedendo munição às suas milícias virtuais. Sabe, a Terra não é plana, senhor tenente Macunaíma. A Terra é esférica. A ciência é a solução, sabe? E São Paulo, senhor João Dória, que dizia que tem leito, não é? De UTI. Se ficar doente, vai ser atendido, tem leito. Então, vamos manter a abertura. Não tem problema morrer média de 200 pessoas por dia. Tem leito. E agora? Já chegou a mais de 10 mil leitos e está faltando leito de UTI. Vai arrumar mais leito e respiradores aonde? Onde você vai arrumar médico para trabalhar? E essa equipe multidisciplinar toda, senhor João Dória? E agora? Tanto fez que está na situação que está. Olha, esses 10 dias de recesso, de feriado em São Paulo, eu tenho que voltar a isso para concluir. Vai ser muito engraçado, porque eu fico pensando do Edson Aparecido, né, o secretário de saúde, com boa vontade, não estou criticando ele, quase chorando, e o Gabardo chorando. Feriado é para ficar em casa, pelo amor de Deus. Deus agora está servindo, né? E aí eu pergunto, será que os paulistanos vão ficar em casa? Não vão. Por quê? O primeiro a estimular os paulistanos a saírem de casa é o senhor tenente Macunaína Messias, que finge que ocupa, fica andando perto da cadeira da presidência da República desse país. Porque está em campanha. Ele não está exercendo a presidência. Pelo contrário, ele é o antigoverno. Ele é uma oposição ao governo que seria dele. Porque ele quer provocar mais contaminação, mais caos. Ele quer provocar o caos. Para ele não importa se morreu uma pessoa, se morreu 20 ou 100 ou 300 mil pessoas. Importa é a vontade do Macunaína Messias, do tenente. Ele está felicíssimo de mandar em generais. Um tenente mandando em general, olha que coisa bacana. E a vergonha do general Pazuello Pinóquio, a vergonha que esse general faz para as Forças Armadas, sabe, com esse tipo de atitude, mentindo descaradamente dessa forma. Bom, o mundo perfeito, né, do ministro da Saúde, Pazuello Pinóquio, está ruindo. Sabe, o mundo perfeito. Fizemos tudo. Foi a melhor gestão de toda a história do Brasil, do Ministério da Saúde. Faltando oxigênio, faltando medicamentos para intubação, né? Faltando UTIs, faltando profissionais, todo mundo esgotado. Filas, milhares de pessoas aguardando um leito e não tem.
chegando a quase 100 mil contaminados, novos casos por dia. E desses 100 mil, se nós formos pensar que 3%, que essa nova cepa está mais agressiva, vão precisar, a gente está falando de 3 mil que vão precisar de UTIs todos os dias. E sem contar que a estatística das UTIs estão apontando que 60% em cada 10, 6 morrem. Só que ficam 20 dias, 40 dias, 30 dias. E os outros 4 que saem da UTI ficam com sequelas, com problemas para o resto da vida. Ainda não se pensou em criar, sabe, um comitê para cuidar disso. São pessoas que estão ficando com problemas, pessoas jovens, pessoas saudáveis, que antes eram saudáveis, tá? Isso é sério. Então, esse mundo perfeito do Pazuello Pinóquio, ele está ruindo, tá? Daqui a uns dias teremos o caos, mortos nas ruas, nas calçadas, como aconteceu no Equador, tá? Na sala de espera das UPAs e dos hospitais. É isso, tá? E aí vem o absurdo dos absurdos. A pérola da coroa do império macunaímico, messiânico do tenente. Que ele se acha um rei, um imperador, um rei absolutista. Não é? É o Rio de Janeiro, que é de onde ele veio. O Rio de Janeiro apresenta contradições no nível máximo. Essa semana que está terminando, todos os dias as praias cheias, os bares cheios, e todo mundo sem máscara, e agindo como se estivesse no mundo perfeito do Pazuello e no mundo perfeito do tenente Macunaína. Na insanidade absoluta, parece um sanatório. Às vezes, quando você observa algumas cenas brasileiras, parece que é coisa de um sanatório, quando você observa a luz da realidade do que a gente está enfrentando. A maioria da população fechada dentro de casa, com medo, e a morte chegando cada vez mais perto das famílias brasileiras, não é? E o Rio de Janeiro no nível máximo do negacionismo. Próximos 6, 7 dias, caos. Provavelmente muito mais intenso do que se percebe em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Sabe? Porque é uma coisa impressionante. Os bares iam ficar abertos até às 5 horas. Aí vem o prefeito do Rio, não, tem que ficar aberto às 9 horas. Porque bar é uma coisa necessária demais da conta. E aí passam-se 48 horas. Nossa, vamos fechar porque está ficando feio. Também estão vivendo num mundo perfeito de Alice. É um mundo idílico, sabe? É uma utopia. Thomas Moros está fazendo história mais uma vez. E para terminar, a pandemia revela o que há de pior em nós, né? A começar pelo tenente Macunaína Messias, o ministro, parece que tem 3 ministros agora, né? Que o Macunaína Messias, ele é presidente, mas ele quer ser ministro, ele não quer ser presidente, quer ser ministro da saúde, para provocar o caos. Ele pensa assim, o caos, eu tenho que me eleger de novo para resolver isso. E o general Pinóquio Pazuello e esse outro senhor que chegou, o Queiroga, nome de peruano, enfim, que parece que diz que está rezando na cartilha do senhor tenente Macunaína, tá? E esse mundo perfeito, que são essas contradições, essa dialética absurda de quem devia cuidar da vida estimula a morte, esse grupo de pessoas aí, tá? Porque esse negacionismo levou à morte e continua levando à morte, além de dividir a sociedade e de confundir as mensagens que as pessoas da ciência tentam divulgar para a sociedade. Fica uma narrativa e uma contra-narrativa do senhor candidato a presidente, que na verdade é ministro da saúde, tenente. O tenente agora quer ser ministro da saúde, né? Porque é o posto de maior destaque nesse país. Então, o Pinóquio Pazuello, o general, o longa-manos dele, vai fazer o que ele manda, né? E agora ele está arrumando outro para continuar sendo o longa-manos dele. Mas eu queria terminar com o que há de pior, inclusive na imprensa brasileira. Prestem atenção. Todos vocês, 60, 70 pessoas que têm o hábito de ver meus vídeos aqui. E o dia que o tenente Macunaína perceber isso, ou aquele ministro da Justiça dele, que é o advogado particular dele,
talvez eu venha a ter de responder alguma coisa na Polícia Federal. Tá? Presta atenção, o que é a imprensa que também não faz o seu papel. Eu vi várias reportagens ao longo do dia de ontem e hoje também, mostrando postos de vacinação. Sempre no Morumbi, sabe? Em regiões centrais, com drive-thru, sabe? Aquela coisa europeia, da sociedade quatrocentona de São Paulo, no Rio, em outros lugares do país. São postos de vacinação que eles gostam de mostrar. Não é? E as favelas? Alguém aí já viu alguma reportagem que mostra a vacinação na favela? Porque todos os dias, hoje eu vi 6 vezes seguida, na Band News, Record News, Globo News e na CNN, mostrando vacinação em São Paulo. No Morumbi, nos Jardins, não sei mais aonde, drive-thru, no Maracanã, na Fonte Nova, em Salvador, aqueles carros assim, as pessoas sendo atendidas. O país das maravilhas, o país de Alice está aí também. E aí é engraçado, é preciso fazer uma análise crítica do discurso dessa mídia. E parece que a única coisa racional que nós temos ultimamente foi o discurso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Que ele volte, não é? Para se manifestar mais uma vez e, de repente, dessa vez agora, o senhor Tenente Ministro Macunaína Messias, Macunaína no sentido de insanidade mesmo, não é? E quer ser ministro da Saúde. Ele começa a usar máscara e resolve se vacinar. Mais uma aparição do Lula, ele vai se vacinar, podem ter certeza disso. Um abraço, bom sábado para vocês, bom domingo. Comentem, se inscrevam no canal. Eu acabei de fazer meus exercícios dentro de casa, me protegendo. Mas como eu estava me exercitando e pensando, eu vim aqui todo suado para falar isso para vocês, tá? Eu estou indignado, porque eu não vi mostrando posto de vacinação nas favelas, na periferia. Pois é. Isso é a mídia, que a maioria dos brasileiros assistem. É isso, pessoal. Um abraço.